Primeiramente, boa noite a todos. É um privilégio poder estar com os irmãos mais uma vez e abrir as Escrituras para nós extrair dela ensino para as nossas vidas. Eu quero, nessa oportunidade, compartilhar com os irmãos a vida de um servo de Deus. O ministério que esse irmão desenvolveu, nós vamos acompanhar ele começando em Atos capítulo 6. Fala-se de Filipe, o evangelista. Nós vamos considerar primeiramente em Atos capítulo 6, vendo o ministério que ele desenvolveu ali, ajudando na mesa das viúvas. E segundo, nós vemos as características deste irmão. E terceiro, nós vamos ver ele levando o evangelho para Samaria. E depois, quarto, nós vamos ver ele levando o evangelho para uma pessoa. E finalmente nós vamos ver ele tendo um encontro com o apóstolo Paulo mais na frente, tudo no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiramente, vamos ler Atos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Atos capítulo 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por enquanto, somente esses versículos que vamos ler, mas eu quero considerar essa situação que a igreja passava por ela nesse momento em que eles tiveram que escolher estes 7 homens para se encarregarem desse serviço de abastecer as mesas das viúvas. E no texto em que nós lemos, nós vemos que houve murmurações por parte de quem? Por parte dos helenitas. Esses helenitas eram gregos que haviam crido no Senhor e serviam a igreja ali em Jerusalém. E essa murmuração entre eles é porque as viúvas deles estavam sendo abandonadas. E nós sabemos que naquela época todas as nações passavam por dificuldade, que não havia uma aposentadoria, não havia uma pensão após morte do marido,
Então, era algo que uma viúva, ela padecia necessidade. Se não houvesse uma família próxima ou alguém que olhasse com carinho para aquela família que ficou sem o chefe do lar, certamente teria um sofrimento muito grande. E não era diferente com o povo da igreja em Jerusalém naquela época. Então os apóstolos, vendo, acataram isto com apreço, esta reclamação, ou seja, essa murmuração, eles olharam com carinho, então resolveram eleger estes homens. E nós vemos algumas qualidades nesses homens. Importante nós observarmos que esses homens tinham algumas qualidades. E também eles eram gregos. Portanto, que o nome deles que aparecem aqui são nomes gregos. E eles serviram então ao Senhor ali na igreja. Entre eles, nós vemos destacando apenas 2. Eles eram 7 homens. Mas que destacou foi apenas Estevão e Filipe. Estevão, nós vemos que logo em seguida houve uma perseguição muito grande contra ele, a ponto de tirar-lhe a vida, como nós vemos no capítulo 7. O capítulo 7 narra a história de como Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e de fé, ele foi ousado em entregar a mensagem da palavra de Deus, e por esta ousadia diante de Deus, os homens arremessaram contra ele com uma fúria tão grande a ponto de tirar-lhe a vida. Está narrado isso no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Mas voltando para Filipe, no segundo ponto nosso, nós vemos algumas características neles, e principalmente em Filipe. Em todos eles havia estas características. A primeira característica, eles eram um homem de boa reputação. Homens que a sociedade não tinha o que apontar o dedo para eles. Homens de caráter, homens honestos. E segundo, eles eram homens cheios do Espírito Santo. Quando fala cheio do Espírito Santo, fala de algo. Nós temos um copo aqui que está quase cheio de água. E quando chega a encher, a transbordar, é algo que acontecia com aqueles irmãos. Eles estavam numa totalidade, numa dependência total do Senhor para fazer o serviço de Deus. E nós vamos ver para frente como Deus, após a morte de Estevão, nós vamos ver como Deus usou grandemente este servo de Deus chamado Filipe. E o evangelho teve uma perseguição muito grande. Após a morte de Estevão, não cessou a perseguição. E por causa da perseguição, eles tiveram que espalhar. A igreja havia crescido muito, e o povo estava acomodado dentro ali de Jerusalém, mas o plano de Deus não era para que eles ficassem acomodados. O projeto de Deus era para que o evangelho expandisse, mas eles estavam ali acomodados. Então nós vemos que logo no capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vemos esta perseguição
começando. O versículo 1 do capítulo 8 de Atos diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Ou seja, Saulo de Tarso era um daqueles que estava junto na morte de Estevão e ele guardava as roupas daqueles que ali estavam e ele consentia na sua morte. E o versículo segue: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os na prisão. Esta era a missão deste homem chamado Saulo de Tarso. Ele tinha prazer em entrar nas casas, entrar no local como nós estamos aqui hoje, arrastando os homens e mulheres e encerrando-os na prisão, como nós vemos no final do versículo 3. Mas esta perseguição foi uma perseguição que trouxe um benefício muito grande. Porque a partir do versículo 4, nós vemos que entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Mas é importante nós parar um pouquinho aqui no versículo 4, versículo 5. Por que o povo de Samaria não se dava com os judeus? Os samaritanos não se davam com os judeus. Tanto é que nós vemos no encontro do Senhor com aquela mulher samaritana, ela diz: como tu pedes água a mim, que sou samaritano, tu sendo judeu? Aquele povo que habitava em Samaria era um povo misto. Quando o povo voltaram de Babilônia, eles vieram habitar um povo misto ali em Samaria. Não vamos entrar em detalhes de quando isso aconteceu, que a história é bastante longa. Mas é importante nós lembrar que por causa dele ser um povo misto, não ser um povo puro judeu, havia esta separação, havia esta barreira que eles não se comunicavam. Então agora, a descida de Filipe até Samaria, anunciando-lhes a palavra. Veja só o versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Quais eram as coisas que Filipe dizia a este povo? Filipe dizia unicamente e com uma exclusividade. Ele anunciava para eles a pessoa de Jesus Cristo, como nós vemos no final no versículo 5. Ele anunciava para eles a Cristo. Ele dizia para aquele povo: em Jerusalém teve um homem diferente dos outros. Este homem que teve Jerusalém com todo o poder, com toda a autoridade, ele não é um homem daqui desta terra. Ele é um homem que veio do céu. E ele veio com uma missão exclusiva: resolver o problema do pecado da humanidade. Esta foi a missão exclusiva
do Senhor Jesus Cristo. Nascer num lugar pobre, numa manjedoura, crescer e aos 30 anos começar o seu ministério, ensinar ao povo o que ele veio fazer, e aos 33 anos e meio, mais ou menos, a sua vida foi tirada. E isto Filipe explicava com muita clareza para aquele povo. Sabe por que que eles o mataram? Mataram o Senhor Jesus Cristo por causa do seu pecado e do meu pecado. E quando ele dizia isto para o povo samaritano, o texto nos diz que eles ouviam, atendiam isto unânimes. Era todo o povo daquela cidade voltaram a atenção para dar crédito àquilo que Filipe falava. Para eles não queriam naquele momento ouvir outra coisa. Eles prestaram tamanha atenção às coisas que Filipe dizia, que eles atendiam isto com a unanimidade. Que algo precioso para nós aplicar isso nos nossos dias. Convidar o povo a dar crédito a estas verdades. Convidar o povo a voltar para o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo e deu a vida em nosso lugar. Convidar o povo a dar crédito e recebê-lo nos seus corações como Salvador e Senhor da sua vida, porque muito em breve ele virá até as nuvens para buscar o povo dele. A palavra de Deus nos diz que ele virá até as nuvens para arrebatar a sua igreja. Os que tiverem dormindo no pó da terra irão ressuscitar primeiro. Depois, os que tiverem vivos serão transformados. Mas é importante dar crédito nisso, porque um dia vai chegar o momento em que todos vão enfrentar o juízo de Deus. O homem que às vezes, hoje ele não quer preocupar com isso, mas chega um momento em que ele, quando a enfermidade chega, ele vê o seu fim chegando. E principalmente quando chega uma enfermidade e ele sabe que a sua vida aqui é terminal, é momento em que ele deva fazer um encontro com Cristo, se desprezou durante toda a sua vida. É um momento em que ele deva voltar totalmente a sua atenção àquele homem que foi pregado lá na cruz do Calvário. E são estas palavras que Filipe dizia para aquele povo, e houve uma aceitação muito grande ali. Porque o versículo que segue disse: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha o versículo 8. Houve grande alegria naquela cidade. A alegria daquele povo foi tão grande que talvez eles nunca tiveram tido alegria na vida deles quanto foi naquele dia. Por que a alegria foi grande naquele dia, diferente dos demais? Porque era algo diferente. Era algo que ele estava recebendo uma mensagem para a vida eterna. Não para uma vida física aqui. Não para uma garantia de vida aqui nessa terra. Porque ninguém tem garantia de vida aqui. Por maior que seja a saúde que a pessoa desfruta dela, um dia ele vai tombar morto. E pode acontecer também de estar com toda a saúde
e ser tirada a sua vida. Não tem um tempo para nós aqui. O nosso tempo aqui está nas mãos do Senhor. A hora que Ele quiser, Ele leva qualquer um. Então, por isso que é importante o homem estar preparado para dar crédito, atender como os samaritanos atendiam a voz de Filipe. Os samaritanos atenderam com um apreço muito grande a mensagem do Evangelho. Versículo 12. Eu não quero entrar na questão daquele mágico, depois, que é um outro estudo, nós não vamos entrar na questão de um homem que também abraçou a fé aqui, mas o interesse dele era outra coisa. Mas nós queremos olhar para o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Veja só o resultado daquela pregação, com muita atenção na mensagem que era anunciado para eles. E o versículo 12 nos diz que eles deram crédito a Filipe e muitos creram. Não aparece a palavra que eles creram, mas o texto diz que eles creram a respeito do reino de Deus. A evangelização que estavam recebendo, a mensagem do evangelho é acerca do reino de Deus, acerca dos céus. E iam sendo batizados homens como mulheres. Mas, pelo fato de haver a inimizade entre eles, como nós falamos no início, entra uma questão importante aqui que tem que ser bem entendida quanto à necessidade de Pedro e João ir até ali. O versículo 12 diz que eles creram. O versículo 12 diz que eles iam sendo batizados homens como mulheres. Mas veja só, a partir do versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Nós vamos ver agora aqui por que Pedro e João foram até ali. Exatamente por causa desta separação que havia entre eles, para evitar que essa separação continuasse, foi necessário a presença dos líderes da igreja em Jerusalém ali. Veja só o versículo 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Veja só que esse texto do versículo 14 até o versículo 17, a necessidade de João e Pedro, os dois apóstolos, os líderes da igreja em Jerusalém, descerem até ali para que aqueles irmãos recebessem o Espírito Santo. Eles haviam sido batizados, haviam crido, haviam sido batizados por Filipe, mas não havia recebido ainda o selo do Espírito. Por quê? Nós já falamos que o motivo era para evitar
que continuasse esta inimizade, continuasse um povo separado, e o povo de Deus não pode ficar separado. Por esse motivo, foi necessário a presença dos apóstolos, a autoridade apostólica presente ali, para que eles recebessem então o selo do Espírito. Do contrário, iriam continuar uma situação difícil, iriam continuar com a mesma inimizade que haviam antes. Mas aqueles que creram, aquela inimizade acabou naquele momento, porque agora eles iam ter comunhão com os irmãos, comunhão com os apóstolos. Mas, a partir do versículo 18, entra aquele mágico que ofereceu dinheiro para eles, para que ele pudesse também ter o mesmo poder que os apóstolos, e Pedro então o repreende severamente. Mas veja o versículo 25, aqui terminando a mensagem dos apóstolos, terminando a tarefa dos apóstolos ali. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Agora, além daqueles que haviam crido, os apóstolos aproveitam a oportunidade e voltam pregando o evangelho para quem? Para os samaritanos. Eles aproveitaram essa oportunidade para quebrar aquela barreira, para quebrar aquela inimizade com o nome do Senhor Jesus Cristo. Que algo especial, que algo que aqueles homens fizeram e traz para nós hoje uma lição muito especial. Quando nós vemos que a necessidade de ir pregar o evangelho, a necessidade de ir mostrar para o povo que eles estão inimigo de Deus. Aquele que não creu ainda está inimigo de Deus. E ele precisa reconhecer isso para que esta barreira de separação, para que essa inimizade que há entre o homem e Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3 e 23, pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, esse compromisso hoje continua com a igreja, continua com todos nós que um dia cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas tem um outro ponto que é o nosso quarto ponto do nosso assunto, da história deste homem, da história deste evangelista, que ele é o único que é mostrado na Bíblia como o evangelista. É certo, Paulo falou para Timóteo para fazer o papel de evangelista, mas para Filipe, nós vamos ver lá na frente que o próprio apóstolo Paulo chama ele de o evangelista. Filipe agora num lugar de tranquilidade. Filipe numa cidade onde o povo havia aceitado a palavra. Certamente agora ele tem ali o conforto entre o povo, mas Deus tinha algo mais para Filipe. E eu quero dizer do conforto que nós usamos, do conforto que nós temos hoje na cidade, o conforto que nós desfrutamos dele. E se o Senhor nos chamar para ir para um lugar que nós vamos sofrer bastante,
escassez de alguma coisa, será que nós vamos obedecer? Filipe obedeceu. Filipe agora é chamado pelo Senhor para ir para uma outra localidade. Tinha um servo, uma pessoa que precisava ouvir o evangelho, e o Senhor usa algumas palavras com Filipe. Veja só o versículo 26 do capítulo 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, ou para o lado do sul. Dispõe-te. Aqui havia uma necessidade de Filipe estar disposto a ir. O convite para ele, ou uma ordem, era para ele dispor. Se nós estamos assentados em um banco e alguém fala assim, por favor, se põe de pé. E se nós não quisermos nos pôr de pé, nós vamos ficar sentados. É preciso uma disposição da parte daquele que foi solicitado a ele levantar, para ele levantar. E o Senhor então agora solicita para Filipe, ou seja, dá uma ordem para Filipe dizendo, dispõe-te, eu vou tirar você desse lugar agora onde muitas pessoas estão aceitando a palavra, mas eu vou tirar você daí, vou levar você para um outro lugar. Mas eu quero disposição da sua parte. E o versículo continua. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para a banda do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se encontra ou se acha deserto, um lugar difícil, um lugar que ele corria o risco de passar sede, porque no deserto não tem nada, não é verdade? Então, agora Filipe tem que sair de um lugar de conforto para ir para um lugar que provavelmente não teria conforto quase nenhum. E ele então, o que acontece? Ele se levantou e foi. Ele não negligenciou, ele não recusou, não colocou nenhuma dificuldade em receber esta ordem e aceitá-la e pôr em prática. Dispõe-te e vai. Ele levantou e foi. Um outro ponto que merece uma consideração nossa, merece um olhar com mais carinho para o povo que estão perecendo. Alguns meses, conversando com um irmão e explicando para ele a necessidade de nós voltarmos lá em Teixeiras, onde pregamos o Evangelho durante 5 anos, tivemos que parar por causa da pandemia. Então eu disse para esse irmão que estamos orando a favor de um casal que possa se dispor e ir para lá. Um casal que esteja com a disponibilidade de enfrentar aquele lugar, pois a carência ali é muito grande. A necessidade ali é tão grande que eu já mencionei aqui uma vez. Naquela cidade e regiões ali, zona da Mata Mineira, a maior parte do povo não tem certeza de salvação. Embora ouve a mensagem do Evangelho, fazem parte de uma igreja local, confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, mas quando você chega a perguntar, você tem certeza de vida eterna? Aí não tem. Se Deus quiser, eu vou. Aí isso é com ele.
Ninguém pode ter essa certeza. É o que nós ouvimos lá por algumas pessoas dizer para nós que naquela região o evangelho não é pregado da forma que nós pregamos. E eu disse, nós pregamos o evangelho que o Senhor deixou para ser pregado. Aquele que crê tem vida eterna, independente de qualquer coisa. Aquele que crê, ele passa a ser possuidor da vida eterna. Não nos méritos dele, mas nos méritos do Senhor Jesus Cristo. E este evangelho puro precisa continuar a ser pregado naquela localidade. Mas falta obreiro, falta pregadores, falta pessoas levantarem e dizer, eu estou aqui pronto para ir. Nós ficamos muito acomodados nas cidades. Nós temos que não jogar para o outro e dizer assim, os outros estão acomodados, é nós que estamos acomodados. E Filipe aceitou então esse desafio em ir para um lugar deserto pregar o evangelho. E é importante que ele encontra ali uma pessoa, aquele eunuco, tinha vindo a Jerusalém para adorar, e o Espírito Santo disse para Filipe, no versículo, a partir do versículo 29, o Senhor manda Filipe aproximar daquele carro. Versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? A resposta daquele homem foi uma resposta, naquela hora, muito precisa, porque ele não mentiu, ele não ocultou a verdade que estava no seu coração. Ele disse, como poderei entender se alguém não me explicar? Como poderei entender se alguém não me explicar? Então ele faz um convite a Filipe a subir e a sentar junto a ele naquele carro. E a passagem que ele estava lendo era que, das Escrituras, que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, e perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Versículo 32. Ele lia um texto das Escrituras a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não sabia. Falei, será que ele fala dele mesmo ou fala de outra pessoa? Então, versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Começando por esta passagem da Escritura, ele anunciou a Jesus Cristo para aquele homem. E eles continuaram. Filipe anunciou para ele, pregou para ele que aquele homem que foi perante os seus tosqueadores, ele foi maltratado, ele não abriu a sua boca. Ele foi morto. Então Filipe explica para ele, a partir do versículo 36,
Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impedes que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Veja aqui a importância que Felipe disse para aquele homem: se crê de todo o coração, é lícito você ser batizado. Então, e respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos mencionado isso em alguns lugares, que pouco ouvimos desta confissão hoje. Poucos lugares nós ouvimos o evangelho ser pregado. Após a pregação do evangelho, alguém levantar e dizer: eu creio, eu quero Jesus Cristo como meu Salvador. É o que esse homem fez. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. E a partir daí, quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E o que aconteceu com aquele homem que creu? Veja só a parte do versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E o que aconteceu com ele? E este foi, seguindo o seu caminho, cheio de quê? De júbilo, cheio de alegria, porque agora ele tinha a alma salva. Agora aquele homem tinha, a alma dele estava justificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isto que Deus quer de todo o homem, toda a mulher que é salva, que é salvo, que aonde quer que nós estejamos, nós possamos anunciar o Evangelho, seja usando a palavra, ou seja com o nosso testemunho, para que as pessoas venham crer no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Felipe fez um trabalho duplo aqui. Ele, além de pregar o Evangelho, ele ensinou para aquele homem, que a Bíblia diz que aquele que crê é necessário que seja batizado. E ele então disse: eu creio, o que impede? Felipe falou: se crê, não tem nada que impede. Então ele foi batizado. Mas tem ainda um outro ponto que, para nós fechar com chave de ouro, a vida deste evangelista. Quando chegamos no capítulo 21 de Atos, Felipe não parou por aqui, nós vamos ver ele ainda lá na frente, e desta vez Atos capítulo 21 e o versículo 8. Versículos 7 e 8. Quanto a nós, concluindo de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Veja só o versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Eu vejo aqui agora um privilégio de Filipe, olhar com os olhos de alegria o que aconteceu lá para trás. Por que Filipe evangelizou Samaria?
por causa da perseguição, e Saulo de Tarso, era um dos principais perseguidores. Agora aqui no capítulo 21 nós vemos Paulo, que tornou-se um grande homem evangelista, um pregador, que enfrentou tantas e tantas barreiras, e agora ele chega na casa de Filipe. E aonde ele fica? Ele vai ficar na casa de Filipe, um dos 7, aquele que foi usado para alimentar a mesa das viúvas, Filipe evangelista, aquele que, mediante a perseguição, que Saulo de Tarso era um dos principais, desceu a Samaria e pregou o evangelho, e houve grande alegria naquela cidade, muitas almas se salvaram. Aquele que o Senhor levou ao deserto para pregar para um homem, e aquela alma foi salva, e após ser batizado, eles se separaram um do outro. E agora, no capítulo 21 de Atos, nós vemos Filipe reencontrando Saulo de Tarso, reencontrando o apóstolo Paulo, recebendo-o na sua casa, para os dois certamente pregar o evangelho naquela cidade, os dois agora trabalharem junto, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que algo que nos alegra, algo que nós vemos que a palavra de Deus mostra para nós, nos encorajando a ir em frente, não medir dificuldades para levar o evangelho, porque o resultado certamente é um resultado benéfico, é um resultado que vai trazer alegria ao nosso coração. Filipe passou certamente muitas dificuldades nesta jornada de evangelista, mas nós vemos que a casa desse homem, quando nós lemos no versículo 9, esse homem ele tinha uma família. Esse homem tinha uma família. E no Novo Testamento, no princípio da igreja, houve profetas. No início, antes da palavra de Deus ser completa, tinha profeta na igreja em Antioquia. E nós vemos aqui também as filhas de Filipe. Eram 4 moças que eram... O que as moças faziam? Veja só o versículo 9. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Tinha ele 4 filhas que Deus tinha dado este dom a elas para profetizar. E é importante dizer que esse dom hoje não tem mais. Cessou. Só aconteceu no período em que a igreja, enquanto a palavra de Deus não foi completa. Mas quando veio este livro, quando veio a palavra de Deus que é completa, então isso tudo cessou. Mas Filipe teve o privilégio de ver uma família voltada para a obra de Deus. Uma família que se gastavam o seu tempo trabalhando para o louvor, para a honra, para a glória do nosso Deus. E certamente o trabalho desse homem nos encoraja, nos faz com que nós deixamos muitas coisas do nosso aconchego, do nosso acomodismo, para nós ir além. Não medir as dificuldades que possivelmente possa acontecer, mas fazer o trabalho de Deus é gratificante. Fazer o trabalho de Deus com amor, com carinho, certamente a recompensa é grande para nós já aqui e no futuro maior ainda.
Que Deus nos ajude e aplique nos nossos corações estas verdades e que possamos ser encorajados. Assim como Filipe, ele aceitou o convite, aceitou o desafio, levantou e foi. Um lugar deserto para pregar o evangelho. E o Senhor honrou aqueles momentos, aquela alma que não entendia o que lia, passou a entender com perfeição e confessou o nome do Senhor, foi salvo e Filipe seguiu o seu caminho e aquele homem seguiu também com alegria, levando o evangelho para a sua terra. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que possamos a cada dia estar encorajado para fazer o trabalho do Senhor. Amém.